Não, a hora vai dar certo. E deu certo, né? Antes de contar o testemunho, eu queria deixar uns versículos aqui que falou muito no meu coração. É uma passagem muito conhecida. Eu cresci num lar evangélico, né? Então eu conheço ela desde moleque novo, faz muito tempo. E é engraçado como a palavra do Senhor ela vai se renovando. É engraçado como ela muda o sentido que eu falo assim, na questão de edificação das nossas vidas, a partir do momento que a gente vai passando por certas circunstâncias, né? Mateus 14, Mateus capítulo 14, 25. Eu vou ler até o 31. Na verdade, a história começa no versículo 22, vai até o 36, mas eu gostaria de começar no 25 até o 31. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre as águas. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salve-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu acho que todos que conhecem, né, a história da Helena. A Helena está com 3 anos e 7 meses. A Helena nasceu com um problema no esôfago, né? Atresia de esôfago. Até então a gente não conhecia esse problema. O esôfago não era ligado no estômago. E aí a Nádia fez todos os acompanhamentos, fez tudo certinho, só que é muito difícil de detectar. Geralmente só descobre, né, na hora que a criança nasce. E foi assim com a Helena. Até eu achei até melhor, depois conversando com meu pai, que tipo assim, a pancada fez de uma vez, mas eu acredito que se a gente tivesse ficado sabendo antes, eu acredito que seria pior, porque a ansiedade, né, teria vindo bem antes. Então a Helena nasceu com essa dificuldade. Com 5 dias de vida, ela já fez a cirurgia aqui em Anápolis. A cirurgia levou o dia inteiro. A Nádia passando mal no ânimo, a gente com a Helena lá embaixo operando. A Nádia nem sabia. Decidi não falar para ela que a Helena ia operar. Depois ela até ficou brava comigo. Só falei para a Nádia depois que a Helena saiu da cirurgia. E foram momentos muito difíceis, né? A gente quase perdeu a Helena, a gente quase perdeu a Nádia. E aí de lá para cá começou a nossa luta, né? Por achar profissionais bons, né? Profissionais adequados. E a Helena ficou 1 mês na UTI. Nesse intervalo de tempo, uma médica lá tentando achar, né, um acesso, perfurou a pílula, né, que é o que reveste o coração dela. Eu lembro até hoje, esse dia eu fiquei bastante desesperado. Eu lembro que a única pessoa que eu consegui ligar na hora foi pro Germano. Liguei para ele chorando, coitado do Germano. Já estava com os problemas dele, né? E o Germano se fez, né, de prontidão, foi na hora lá e ajudando a gente, o pastor também. E aí a gente veio passando por essas dificuldades, até que a Helena recebeu o alta. E de lá até os seus 3 anos, a Helena sempre internando, teve pneumonia, e a gente teve dificuldade demais em achar um profissional que pudesse resolver esse problema. Até que uma prima lá de São Paulo conseguiu localizar um médico em Goiânia, Dr. André. E aí a gente achou ele examinou a Helena, fez os exames, e disse: não, a Helena está com a fístula. A fístula é a ligação entre o esôfago e a traqueia. E até então a gente não sabia desse problema. Tudo que a Helena engolia caía para cima do pulmão. Tudo. Leite, água, comida, tudo, né? Ia cair um pouquinho para cima do pulmão. E aí esse doutor André disse que ia fazer a cirurgia, coisa e tal. Aí um dia
né, a gente vem fazendo acompanhamento. Ano passado, a Helena teve uma piora muito significativa. Foi de setembro para outubro. A Helena foi internada no Anima. Não, minto. Aí o doutor falou que não ia operar mais a Helena, né? Disse que não ia mais acompanhar e coisa e tal. Aí passou o telefone do outro médico em Brasília. E aí a gente foi atrás desse médico. Aí começamos, né, fazer o diagnóstico com ele. Ele explicou pra gente direitinho as possibilidades, as dificuldades. E nesse meio tempo a Helena teve uma pneumonia muito forte. Aí internou ela no ânimo, foi final de setembro para outubro. A Helena foi muito ruim para o ânimo. Aí a Nádia ligou pro doutor, e nisso estava uma dificuldade muito grande, porque o plano não queria liberar a cirurgia. E aí esse doutor, eu acredito que Deus coloca as pessoas certas nas nossas vidas. O doutor falou assim, a Nádia ligou para ele e falou assim, doutor, a Helena está internada, a febre não quer passar, está com muita dificuldade para respirar, está ruim, mas ruim mesmo. Ele falou assim, vou fazer a solicitação de transferência, põe a Helena na UTI aí e manda para Brasília. E aí eu lembro que a Nádia disse, mas a gente não tem dinheiro. Você não preocupa não, manda ela. Aí mandou, a Helena foi ruim, mas ruim. A Helena chegou lá, ruim, mas ruim mesmo. Aí ela foi chegando, eles foram examinando, ela foi para a UTI do Hospital Santa Marta, Santa Luzia, sempre mistura Santa Marta com Santa Luzia. E aí ela já foi dando entrada no UTI, eles foram avaliando, ela não tem jeito, vai ter que entubar. Eu fiquei em Anápolis, estava finalizando o serviço, não tinha como eu ir. E a Nádia ficou lá, e aí vai daqui, vai dali, teve que entubar ela. E a Nádia ficou desesperada e coisa e tal, normal, né? E aí foram fazer exame na Helena, a Helena estava com uma infecção fortíssima, mas muito forte mesmo a infecção dela. E aí eles lutando com a Helena, lutando para baixar essa infecção, tomando antibióticos dos mais fortes possível, e nada da infecção baixar. E a Nádia e a Helena nessa peleja lá, e vai daqui, vai dali. E muitos médicos, eu louvo a Deus, né, por tudo que ele tem feito na vida da Helena. Irmãos, eu nunca vi um tratamento desse jeito, eu nunca vi um hospital desse jeito. Até eu converso com o pessoal, converso com meus amigos, familiares. Se a gente tivesse governantes que prestam, todos os hospitais tinham que ser desse jeito. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, a UTI pré-natal lá, neonatal, pode ficar o pai e a mãe dentro. Para começar, já é um diferencial muito grande. De manhã, né, na parte da manhã, das 7 às 7 da noite, são 2 médicos. Enfermeiros eu perdi a conta. E vai revezando. Cada dia é médico diferente. Mas um médico melhor que o outro. Sem contar que o médico-chefe, que era o cirurgião, que ia fazer, né, todo o procedimento. Todo dia ele estava lá. E o dia que ele não podia ir, ele mandava alguém da equipe dele. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi um tratamento desse. E os médicos com mau carinho, as enfermeiras com mau carinho, e a Helena não reagia. Eles tiravam o tubo dela e ela não reagia. E a infecção muito forte, até que um dia o médico falou assim, se a Helena deixasse para trazer ela, se não me engano foi na quinta-feira à noite, se tivesse deixado para trazer a Helena na sexta-feira, ela tinha morrido, ela não tinha resistido. Ela chegou ruim, mas ruim mesmo. E veio nessa peleja, né? Ficou um mês inteirinho só para cortar a infecção, medicamento bravo, mais bravo mesmo sendo a Helena. E eu lembro de um dia, eu estava com a Nádia lá, foi no fim de semana, a Helena sempre do mesmo jeito, sempre, né, em coma induzido. E um dia lá, eu não sei o que aconteceu, que eu não sei se ela tossiu, eu não lembro mais. Ela estubou. Estubar é quando o tubo sai. No que o tubo saiu, aí ela ficava sempre ligada nos equipamentos de saturação. O normal é de 89 para cima, né? De 89 para baixo o aparelho já apitava. Eu assisto o filme, eu escuto aquele, né? Quando eu vejo aqueles barulhos de UTI, já me dá um trem esquisito. E aí ela estubou.
E a saturação foi caindo, 80, 70, e foi rápido, foi caindo rápido. A Nádia tocou a campainha e foi caindo para 50, foi caindo para 30. Os médicos vieram correndo, veio 2 médicos, veio aquele tanto de enfermeiro, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta. Irmãos, eu nunca vi um hospital aquele. E aí eles vieram e a saturação foi caindo, foi para 20, foi para 10, e a Helena é branquinha, a Helena foi ficando roxa, foi ficando preta, e eles de cima dela tentando entubar e nada. Até que um enfermeiro lá, o enfermeiro-chefe, falou assim: pai, vocês vão ter que sair. E nisso aí a Nádia começou a chorar, e eu falei assim: eu não posso chorar. Os irmãos mais velhos que me conhecem mais tempo sabem que eu sou chorão. Eu me motivo fácil. E nesse dia eu falei assim: não vou chorar. Eu engoli seco, a Nádia abraçando comigo, chorando, e eu ali segurando. A gente saiu do quarto, passou pela entrada da UTI, e eles colocaram a gente para fora, só que eles colocaram bem de frente com a porta de vidro que eu via lá dentro. A Nádia me abraçou de costa, e eu vendo tudo, eles de cima da Helena mexendo, e ela não reagia. E eu não sei se os irmãos já passaram por isso. Eu tremia por dentro, igual esses filmes que a pessoa está com febre muito alta, mas eu tremia por dentro, que eu chego a sentir, vai fazer assim, se eu não deixa eu dar um infarto não, mas eu tremia e eu olhava nas minhas mãos, eu estava quieto. E eu falo assim: minhas pernas, eu vou cair aqui com a Nádia, eu vou desmaiar, e eu olhando, eles mexendo com a Helena, e eles lutando, e a Nádia chorando. E eu lembro que eu falei para o pastor, eu falei assim: eu não sou crente. Eu estou esses anos todos dentro da igreja, eu não consegui orar pela minha filha. A única coisa que eu falava no pensamento era misericórdia. Eu só falava isso. Eu buscava os versículos, que eu sabia de cabeça, eu buscava as passagens que eu sabia de cabeça, e não via nada. Só misericórdia, 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 misericórdia. Eu só falava isso. E ali foi mais de hora essa peleja. Até que um dos enfermeiros veio e falou assim: conseguimos entubar ela, a saturação está subindo, mas vocês vão ter que ficar aqui fora um tempo. E a Nádia chorando, eu tremendo por dentro, eu tremendo. Eu pensei que ia dar um troço, pensei que ia dar um infarto, sei lá. Aí passado tudo isso, a gente entrou, ela quietinha lá, parecendo, estava dormindo. Aí veio na minha mente essa passagem. Na hora que as coisas acalmou, veio essa passagem. Na vida cristã e na vida lá fora também, a gente pensa que é melhor que os outros. A gente acha que é melhor que os outros. Eu sempre olhava para essa passagem e pensava assim: poxa vida, Pedro andava com Jesus, Pedro conversava com Jesus, comia peixe com Jesus, e ele vendo Jesus andando sobre a água, pediu para ir, Jesus falou assim: vem. Ele foi, olhou para as dificuldades, olhou para as ondas, para o vento, começou a afundar, e Jesus pega ele pela mão e ficava pensando: rapaz, como é que pode Pedro afundar? Eu ficava pensando nisso. Eu gostava de olhar para personalidades personagens aqui na Bíblia, e ficar pensando: como é que pode ser fraco assim, O cara andava com Jesus, estava ali com Jesus e vacilou. Aí eu ficava pensando: quem dera se eu pudesse ver Jesus, conversar com Jesus. Só que Pedro, ele estava ali e via Jesus, só que ele ainda não tinha o que a gente tem hoje, que para mim é uma das maiores promessas que Jesus fez. Ele falou assim que ele ia morrer, ele falou que ia ser ressuscitado, e ele falou que quando fosse para o Pai, o que ele ia mandar para a gente? O Espírito Santo. Até nesse momento aqui, Pedro ainda não era templo do Espírito Santo. E eu sou o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Pela misericórdia e pela graça de Deus. Não é porque o Wesley é bom. Não, é porque um dia Jesus olhou para mim e falou assim: eu vou salvar aquele manezão.
Então eu não posso ver Jesus, mas o Espírito vivo está dentro de mim. Eu não sabia orar com palavras e versículos, mas igual o pastor falou, aquele que clamou por misericórdia era uma oração. A palavra fala assim que nós não somos consumidos devido à misericórdia de Deus. A palavra fala que nós somos salvos mediante a fé pela graça. Mas antes da graça veio a misericórdia. Vocês têm noção disso? Você está aqui hoje, dentro da igreja, você, que se diz cristão, eu falo assim, se diz porque eu não conheço a sua vida, eu não sei como você é lá fora. Você conhece Jesus Cristo, primeiramente pela misericórdia. Aí vem a graça, aí vem o Espírito Santo. Eu acredito que aquele dia eu não caí ali, olhando para as ondas, Quando eu olhava para a Helena lá dentro, o povo mexendo nela, era a mesma coisa de Pedro olhando para as ondas. As ondas aqui, a tempestade, significa as dificuldades que eu e você vai enfrentar na vida. E não se iluda, você vai ter dificuldades, você vai ter provações todos os dias da sua vida. Jesus falou assim: nesse mundo tereis aflições, mas esteja de bom ânimo, eu venci. E aí, passado isso, a Helena melhorou da infecção. Aí eles marcaram a cirurgia, foi num dia de sábado, eu não lembro o dia, mas foi no sábado. Eles pegaram a Helena às 7h30, 8h da manhã, levaram a Helena. Aí eles falaram que a gente podia ficar no quarto, ou a gente podia dar uma volta, que ia demorar. Aí eu falei, mas a Nádia, a gente vai dar a volta para onde? Vamos ficar aqui no quarto. E nisso o pastor, minha tia e minha irmã foram para Brasília, foram até o hospital, ficou com a gente um tempo. E a cirurgia começou mais ou menos às 8h. Deu meio-dia nada, deu 3 da tarde nada, deu 5 da tarde nada, 6 nada, 8 nada, 9 e pouquinho o doutor chegou. Chega ele e o outro. Ele chegou até abatido, os dois. Dava para ver que a guerra foi feia. Aí a gente ia, Dudu, como é que tá? Ele disse, não, a cirurgia foi bem sucedida. A gente deixou as duas doutoras costurando a Helena, porque mulher para acabamento é melhor, ele brincou. E aí ele foi falar para a gente, era muito mais grave do que a gente pensava que era só uma fístula, na verdade era duas grandes. Eu não sei como que essa menina está viva, porque tudo que ela engolia é para cima do pulmão. E aí a Helena foi entrar para o quarto mais ou menos quase 11 da noite, e aí a Helena ficou mais um mês na UTI. Ela ficou mais ou menos umas 2 semanas, ainda meio que como induzido, aí vem recuperando, fisioterapia, recuperando. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ela recebeu alta. Aí, junho agora, a Helena começou a passar mal de novo, a gente levou ela para o ano, ligando para o doutor, ele não traz ela de volta. Aí levou ela de volta e começou a dar uma pneumonia de novo. Aí foi fazer endoscopia nela, aí achou uma fístula pequenininha. Só que a gente não sabia que tinha essa fístula de novo. Aí no dia da endoscopia tá demorando, e a Nádia nervosa, deu algum problema, e eu brincando, não deu problema nenhum. Mas por dentro eu pensava, deu problema mesmo, tá demorando. Até que o doutor veio, o doutor Wallace, ele disse, achamos uma fístula pequena, bem pequena, só que para endoscopia a gente consertou. Foi lá e o grampo. Aí ele falou assim, daqui para frente agora paciência, é reparo. Se elas voltar, a gente vai fechando até elas sumir. E a nossa vida está sendo assim, dia após dia, pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vendo o amor e a misericórdia dele sobre a vida da Helena. E nesses últimos dias que ela estava internada, ela ficou 2 semanas internada. A Helena já conhece todo mundo na UTI. A Helena chega, todo mundo já brinca, os doutor-chefe lá já brinca. A Helena conseguiu fazer até o chefão rir. Até o brinco, ele fala que parece o Mateus, um primo meu. Eu acho que é a única vez que ele ri na vida. Eu acho que quando vem a Helena faz as gracinhas, ele ri.
E aí um dos doutores que trabalha com o Dr. Wallace, da equipe dele, falou assim para a Nádia: a gente está pensando em fazer um relatório, um estudo, um documentário, para falar que não é só ciência, tem milagre na vida dessa criança. Porque, pela nossa experiência e pelo que a gente viu na vida dessa menina, não era para ela estar viva. Mais uma vez, o médico falou isso. Então, o que eu tenho para dizer, deixar essa noite aqui, é que às vezes a gente olha para as palavras de Deus aqui, a gente vê os profetas, a gente vê os personagens sendo usados por Deus, a gente pode até falar assim, né? Mas como esse povo foi privilegiado, realmente foram. Mas você também tem um privilégio muito grande em sua vida. O Espírito do Deus vivo habita dentro de você. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a coisa muda. O Espírito sai lá do céu, e vem e faz morada dentro de você. Então, eu não sei que dificuldade você está passando na sua vida, eu não sei como é a sua vida, eu não sei quantos leões você tem que matar por semana. Eu só quero dizer uma coisa: a gente só é derrotado a partir do momento que a gente deixa de clamar. A partir do momento que você clama, reconhece que você não é nada e confia na palavra de Deus, Deus, pela sua infinita misericórdia, te capacita. Eu não estou falando que vai sumir as dificuldades e os problemas, não. Ele vai fazer você andar sobre o mar. Ele vai pegar pela tua mão direita e te sustentar. Ele vai pegar pela tua mão direita e falar: eu sou teu Deus vivo que te sustenta e te guarda. Então, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil. Cada um tem uma história de vida. Cada um tem problemas na vida. Cada um tem um leão. Um é maior do que o outro para matar, mas tem. Mas o nosso Deus é um só. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e fez a terra. Ele é o Deus que pode trazer à existência aquilo que não existe. Eu aprendi esse versículo com o Lola. Os mais velhos aqui, o Laércio, o Lola, o pastor, sabe como eu era pequeno na perspectiva de vida. Uma vez eu chorando e clamando para o Lola: nossa, Lola, eu tenho que casar com a Nádia, ainda não tenho clientela boa, não tenho condição, não vejo futuro, não vejo nada, as coisas não mudam. Aí o Lola falou assim: confia em Deus, Ele é o Deus que traz existência aquilo que não existe. Se eu parar para olhar a minha vida, o pastor é testemunha disso, 15 anos atrás para agora, mudou muito. E só para reforçar, não estou fazendo propaganda do acampamento não, mas a minha vida mudou o dia que eu fui para o acampamento de santidade. Foi o dia que eu falei assim: ou vai ou racha, eu tenho que mudar. Eu fui a primeira vez como visitante, aí pela misericórdia de Deus me chamaram para fazer parte da equipe maravilhosa que eu fiz. Não estou mais na equipe, mas foi bênção na minha vida, foi onde as coisas começaram a mudar. Não é porque o acampamento é algo milagroso, não. É um lugar que você se dispõe a mudar. Se você for com essa vontade, você muda. A primeira vez que eu fui, nossa, eu tinha uma dificuldade tão grande, mas era tão grande de sentir a presença de Deus, pastor testemunho disso. Foi anos e anos e anos orando, querendo sentir a presença e não sentia. Aí um dia eu fui para esse acampamento, e aí eu lembro, quando eu sentei, eu senti um cheiro de carniça, tinha um bicho morto, sei lá se era calango, mas estava fedendo. E o primeiro dia nada, o segundo dia nada, acho que foi no final do terceiro dia, no segundo eu não lembro. Tinha um rapaz do meu lado, a gente gosta de julgar as pessoas pela aparência. Ele tinha jeito de mala, Ele começou a falar em línguas e eu falei assim: puxa vida, ainda xinguei, eu falei puxa vida.
Xinguei, né? Falava orando para Deus, xinguei. Falei assim: pô, mas esse cara fala em línguas e eu não. Eu fui criado num lar evangélico e eu não. Aí Deus falou assim: tá sentindo esse cheiro de carniça? É o que você está saindo de você. Muda. Foi onde as coisas começaram a mudar. Então, de lá para cá as coisas vêm mudando. E hoje eu não reclamo mais das dificuldades, porque é nas dificuldades que a gente tem a oportunidade de crescer um pouquinho mais. Dá até medo de falar isso. Mas se você abrir o olho e você abaixar a orelha, como diz o meu avô, né? Abaixa a orelha. Na dificuldade Deus tem alguma coisa para te ensinar. Na dificuldade tem algum degrauzinho para você subir. Só não muda, só não sobe aquilo que, né, não quer. Não é fácil passar por dificuldade. Mas essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos essa noite. O Silvio sempre fala, ele olha para Helena e vê um milagre. Está confirmado, Silvio. 2 médicos falaram isso, é um milagre. Estamos passando por luta ainda, a fístula voltou, mas quando vem a dificuldade eu rio. Eu não estou rindo de tudo como desespero, como diz a música do poeta, não. O poeta fala, rir de tudo é desespero. Eu rio porque eu lembro de Cristo. Às vezes a Nádia fica angustiada e fala assim: não resolve. Vamos tentar pensar em outra coisa e vamos continuar orando. Porque Deus está lá no trono, escutando as nossas orações. Uma coisa que eu aprendi com o Dr. Nilson nas escolas dominical. Todo dia quando eu acordo, eu sento no sofá. A Nádia até brincou esse dia: eu não te vejo orar. Eu oro quando não tem ninguém vendo. Eu sento no sofá quando eu acordo antes do serviço. O sol bate no meu rosto. Todos os dias eu acordo, agradeço a Deus pelo sol. E eu lembro da palavra que fala que no céu não vai haver sol, porque a luz do Cristo vai iluminar todo o céu. Eu agradeço a Deus por isso. Senhor, obrigado. Obrigado por mais um dia o sol está brilhando. Porque sem o sol não há vida. Sem o sol tudo fica escuro e tudo congela. Eu agradeço a Deus pelo sol, porque quando eu vejo o sol, é mais um dia que Deus está me dando para tentar mudar e para tentar ser diferente. Só que eu sou tão pequeno, de 7 dias na semana, acho que 5 eu vacilo. Mas Deus é tão grande que Ele me perdoa e Ele me sustenta. Então, meus irmãos, você tem o mesmo privilégio de Pedro. Pedro via Jesus, Pedro conversava com Jesus. Você, no momento, tem um privilégio maior do que Pedro. O Espírito Santo habita dentro de você. Só para finalizar e para os irmãos verem como que é lindo a presença de Deus. 2013 foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Eu quebrei minha perna, acho que foi em março. Fui trabalhar só no final de dezembro, não tinha carteira assinada, não tinha nada, era autônomo. Fui sustentado pela família, por amigos. E não me envergonho disso. No dia do meu aniversário, eu sentei sozinho com a perna quebrada, perna inchada. E aí eu fui lembrar dos meus outros aniversários anteriores, quando eu era criança. Eu pensei: rapaz, mas que aniversário mais sem graça esse. E eu ali sentado, chorando, estava sozinho na sala. Eu senti uma pessoa sentando do meu lado. Eu abri o olho e não vi nada. Foi a primeira vez que eu senti a presença de Jesus Cristo para valer. E aí ele foi conversando comigo, eu fui escutando, e ele falando: eu não estou sozinho. O seu dia para estar bom, você ter um aniversário bom, você precisa estar cercado e rodeado de amigos. Você precisa estar comigo. Eu estou contigo. Então, meus irmãos, toda dificuldade serve para a gente crescer um pouquinho a mais. Se você passar por dificuldade, se você passar por problemas, não reclama não. Abaixa a cabeça,
se você não souber orar, clama por misericórdia, com sinceridade no coração. Eu não estou falando isso porque eu sou bom, porque a situação me fez ser sincero. Quem é pai e mãe sabe o que é amar um filho. Você acha que você ama sua mãe demais, seu pai demais, sua esposa demais, mas quando você tem um filho, é um amor tão diferente. E quando a gente vier passar por dificuldade, a gente fica meio que louco. Mas só que o amor de Cristo é maior do que o amor do pai e da mãe. Ele é a fonte de todo o amor. E quando a gente está passando por dificuldade, Ele vem e nos abraça. A onda pode até passar por cima, a gente engolir um pouco d'água, mas Ele não deixa a gente afogar. Então, meus irmãos, nessa noite, eu agradeço a cada um que tem orado pela Helena. Eu peço para que os irmãos continuem intercedendo pela Helena, porque a palavra do Senhor fala: onde tiver 2 ou mais no meu nome, né, o que pedir, né, quando a vontade de Deus Ele vai fazer. A gente pede oração porque a batalha ainda não está vencida. Mas uma coisa é certeza: o leão da tribo de Judá está na frente. Ele vai rugindo e todos os espíritos da treva vão sair da frente. E esse mesmo Deus que está na minha vida é o Deus que está na tua vida. E se você não tem Jesus Cristo hoje, Ele está pedindo licença para entrar. O nosso Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele tem todo o poder do mundo e Ele não obriga a entrada no seu coração. Ele vai fazendo circunstâncias, Ele vai tentando abrir os seus olhos, mas se você falar não, Ele não entra, Ele respeita. Mas vai ter consequências lá na frente, né? Eu louvo a Deus pela vida da Helena, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, eu louvo a Deus pela vida dos meus familiares, meus amigos chegados, e eu louvo a Deus pela igreja. Eu sei que eu e a Nádia, né, do tempo para cá a gente não está muito presente. Até uma vez uma pessoa falou assim: não, mas você está esfriando a fé. Eu ri: não, irmão, não estou esfriando. Eu louvo a Deus pela igreja, eu louvo a Deus por cada oração, e mais uma vez eu peço, continue, né, nos ajudando nessa empreitada, porque eu acredito que logo, né, a Helena vai estar de alta 100%, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E toda vez que você passa por dificuldade, lembra da Helena, né? Como o Silvio falou antes, ela é um milagre correndo dentro dessa igreja. Não tem lógica, meus irmãos, todo dia cair água e leite em cima do pulmão de uma criança e ela não morrer, né? Eu louvo a Deus pela vida dela na minha vida. Ela é como se fosse uma fonte de todo o amor e poder de Deus jorrando dentro da nossa casa, porque eu olho para ela e vejo o impossível acontecendo, eu olho para ela e vejo Deus agindo, eu olho para ela e vejo toda a família unida e chorando, eu olho para ela e vejo os irmãos da igreja. É engraçado que tem irmãos da Índia que eu não conheço orando pela Helena, é uma coisa fantástica a fé. E o que faz a vida ter sentido é a palavra de Deus nas nossas vidas, saber que um dia estaremos diante de Deus, na Nova Jerusalém, onde não haverá mais choro nem pranto, onde a gente vai olhar e ver o Pai e o Filho e toda a sua glória. Então, meus irmãos, a alegria do homem não é medida pelas suas posses e pelo seu conhecimento, mas a alegria do homem, da mulher, tem que ser medida pelo fato do Espírito Santo morar dentro da sua vida. E querendo ou não, essa vida vai passar, e passa muito rápido, e um dia a gente vai prestar conta diante de Deus. E como é que vai estar, né, a nossa vida, o que a gente vai ter que mostrar para Deus, o que a gente vai apresentar diante dele. Então essa palavra eu queria deixar nessa noite, dizer que o adjetivo bom para Deus é muito
pouco. E mais uma vez eu te falo, se você estiver passando por dificuldade, ajoelhe e ore. Se você não souber orar, clame só por misericórdia. Deus conhece, Deus sabe, e eu creio que Ele nunca vai deixar o filho dele, né, desamparado. E que toda honra e que toda glória seja dada para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. É bom demais, né, irmãos? Quando os médicos fizerem o documentário, nós queremos trazer para ler aqui na igreja, né? Não sei como é que vai ser feito, se de documento, se de filmagem, alguma coisa assim, a gente quer trazer. Então, a Helena é um milagre de Deus. A gente não vai batizá-la hoje, porque os parentes, toda a família não tinha como vir hoje, né? A gente vai aguardar para outro dia. Eu também tenho que convencer ela para jogar água na cabeça dela, né? Está uma dificuldade, mas nós vamos chegar lá, né? Então é muito bom olhar para Helena e ver que Deus faz milagres, né? E a gente tem visto milagres no decorrer dos anos nessa igreja, né? É fantástico ver como Deus age. Fico muito feliz, tá bom? Nós vamos ler um texto para cear. E quero aproveitar que o Wesley falou do acampamento, né? A gente fica feliz. O acampamento está sendo organizado mais uma vez, é o 11º acampamento de santidade. Acampamento de santidade é a nomenclatura, a gente tinha que dar um nome, né? Mas é um acampamento que a igreja proporciona um lugar para você parar um pouco e ter um encontro com Deus. Nossa vida é feita de encontros com Deus, né? O Wesley teve um encontro com Deus lá, o Wesley teve um encontro com Deus no sofrimento da Helena, mas a Nádia, a gente tem visto muita luta. Pensei que ele ia falar até de mais outras lutas, né? A gente tem visto e fala, poxa vida, parece que todas as coisas começaram a acontecer ao mesmo tempo, né? Então o acampamento é uma oportunidade a mais, como um sofrimento, como você ir na igreja, só que é um lugar que a gente reserva e a Bíblia fala que pessoas se santificam por nós. Tem gente orando por você, tem gente jejuando por você. E não é fácil organizar o acampamento, porque nós temos também as nossas lutas, as nossas dificuldades. Mas nós estamos organizando para a igreja. E daqui um pouquinho as inscrições vão se fechar. E aí nós estamos esperando para abrir para outras igrejas. E até agora muitos irmãos ainda não fizeram suas inscrições. Então é um valor de R$150, parcelamos em 3 vezes. Há irmãos que gentilmente agradecem o convite, diz que estão orando. Há outros que não dão nenhuma palavra de gratidão, né? Só apenas a gente vê que visualizou, mas não responde. Há outros que não se esforçam. Há outros que estão dizendo, eu estou desanimado para ir. É para isso que é o acampamento, para animar, né? Para ter um momento com Deus. A vida é feita de encontros, né? E a gente não tem um encontro com Deus na vida. Se a gente pudesse ter todo dia um encontro, que mantinha a gente mais vivo ainda, né? Então o acampamento não é um passe de mágica, é um lugar consagrado em oração e jejum para você ir e ouvir Deus falar com você nas suas lutas ou em alguma coisa na sua vida. Então nós desafiamos os irmãos a ir no acampamento. Se você for em todos, amém. Se for em alguns, amém. O acampamento do passado não serve para hoje, a comida do ontem não serve para hoje, né? Cada dia nós devemos comer no mundo espiritual, tá? Então nós desafiamos a você, porque é ruim, como nós falamos hoje pela manhã, a gente vai ter um gasto de quase R$10.000 para organizar apenas um final de semana. E se os irmãos não forem, a gente tem que abrir para outras pessoas irem, e a gente está fazendo para a igreja, para nós, é para a gente estar lá. Então a gente desafia você a ir vencer as dificuldades. Um desses acampamentos eu me lembro que a avó do Fábio, né? Deixa eu buscar o nome dela aqui, não tem ninguém do Fábio. Irmã Conceição, ela foi nesse acampamento, muita dificuldade, adoecida. Eu falei, gente, essa mulher não vai dar conta de ficar aqui não. E ela participou de todo o acampamento de oração.
mesmo com doença, mesmo com a idade, mesmo com tudo, com a maior alegria, com a maior paz. Então, às vezes a gente convida você, estou passando isso, vou viajar. Irmãos, quando nós queremos investir na vida espiritual, a gente dá um jeito. Quando a gente vai investir na vida financeira, a gente sofre, passa um monte de coisa que quer fazer, a gente dá um jeito. Então nós mais uma vez desafiamos você a ir para ter um momento com Deus, vai ser muito bom, tá? Estamos orando e daqui a uns dias as inscrições vão se encerrar. Então procure a Kathleen e a Evelyn para fazer as inscrições, elas estão ali para fazer, tá? Se alguém tiver dificuldade financeira para a inscrição, nós parcelamos em 3 vezes, está vencendo, mas de repente você fala, não consigo. Então seja honesto, chega para a gente e diz, olha, eu não consigo pagar assim. Como você pode pagar? Então a gente vai tentar, né? A gente precisa do dinheiro para organizar o acampamento, mas a nossa intenção é ter você lá. Então o que a gente puder fazer para você estar no acampamento vai ser muito bom, tá? Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, para a gente ler um texto e tomar a Santa Ceia. As pessoas que nos visitam, se você é membro de alguma igreja evangélica, se você está em comunhão com Jesus e é batizado na sua igreja, está em comunhão com a sua igreja, você pode participar da ceia do Senhor conosco. A ceia não é presbiteriana, a ceia é de Jesus, é do povo de Deus, né? Então, todo mundo que estiver aqui, que for lavado no sangue de Jesus e batizado, você pode cear conosco. Eu quero ler João 6, mesmo assentados, a partir do versículo 53, Jesus está em um diálogo e ele diz assim: em verdade, eu lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram no deserto, o maná, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Os irmãos sabem que quando Jesus está ensinando, havia a Páscoa judaica, e na Páscoa judaica comia-se lá o sacrifício feito, assava, e todo mundo comia. E Jesus está dizendo: eu sou o Cordeiro. Então, quando ele diz assim, aquele que comer a minha carne, primeiro para o judeu entender que ele comia o cordeiro, né? Então não é algo literal. O que Jesus está querendo dizer é que a fé, quando você fecha com a pessoa que ele é, com os ensinamentos que ele é, quando você faz um compromisso de vida com Jesus como Salvador e Senhor, quando todo dia você se alimenta dele, todo dia você conversa com ele, todo dia você lê a Bíblia, isso é o comer a carne, isso é o beber o sangue. Ele está usando símbolos para dizer se realmente no seu coração ele é Senhor e Salvador da sua vida. Mas o que eu acho mais fantástico é que ele usa a palavra comer e beber e alimentar, palavras no mundo físico, para ensinar uma coisa muito importante: não tem vida espiritual se não tiver amizade com Jesus. O que é amizade com Jesus? Uma das coisas muito bonitas que eu via na Assembleia de Deus, eu já congreguei na Assembleia de Deus antes de ser pastor, eu não via muito isso no nosso meio presbiteriano. Quando eu ia conversar com a pessoa, ele falava assim: hoje eu conversei com Jesus, hoje eu tive uma experiência com Jesus, ele me falou. E eu, como um bom presbiteriano, ficava pensando assim: como é que é conversar com Jesus que eu nunca conversei, né? E eu achava bonito aquilo da pessoa falar assim: eu falei com Jesus hoje, ele está vivo. Por quê? Porque a fé é isso. A fé é um diálogo íntimo e pessoal e não cerimonial. A fé não é apenas vir para um culto e ouvir alguém pregar. É lindo alguém pregar, é lindo o testemunho que o Wesley deu,
Mas a fé é quando nós estivermos passando um sofrimento igual que ele passou, ou pior ainda, e a gente continuar com a mesma fé, dizendo: Senhor, nos fortaleça. Então, quando Jesus usa quem por mim se alimenta, por mim viverá, ele está dizendo amizade, todo dia, toda hora. Por que a gente vem nos cultos? Para se alimentar de Jesus, para se encher de Jesus. Por que a gente está fazendo acampamento? Para se alimentar de Jesus, para encher de Jesus. Então, quando alguém despreza o que a igreja faz, como se fosse mais algo cerimonial, é porque essa pessoa está perdendo as oportunidades de se alimentar de Jesus. Se alimentar de Jesus é muito importante. Então, quando eu conversar com Jesus, eu tenho que saber o que ele fala para mim. E é tão bom alguém falar isso. Estava orando em casa hoje, Jesus apareceu para mim. Como o Wesley mencionou, está sentado, reclamando e amaldiçoando o dia, e eu ouvi alguém entrar. Eu sei que muitos dos irmãos já tiveram experiência aqui assim, e saber que Jesus pisou naquele lugar que você está, e você sente que o clima muda, que as coisas mudam. Isso é importante na vida. E a ceia é a mesa dele. Ele está dizendo: quem por mim se alimenta, por mim viverá. Então nós acreditamos que quando nós damos a ceia, quem está aqui por trás não é o pastor ou o presbítero que te entrega a ceia, mas é Jesus que está te convidando. Vem comer comigo, vem celebrar comigo o que eu fiz por você. Hoje nós comemos um pãozinho, um suco, que representa, né? Mas a verdade maior é: quem é que manda na sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Salvador da sua vida? Essa resposta você tem que dar todo dia. Todo dia: Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Senhor, e assim eu faço, né? Ouvir o que Ele tem para te falar. E é tão bom que Ele escolhe lugares variados para falar, né? Ele fala no seu quarto, Ele fala dentro do automóvel quando você está dirigindo, Ele fala num grupo de amigos, às vezes fala quando você está pecando e eu estou pecando, a gente está fazendo uma coisa errada com mais pessoas, e Jesus está falando: você não é desse lugar, você não pertence a esse povo. Ele fala de várias formas, mas Ele escolhe a igreja como o seu povo, onde o Espírito Santo se manifesta, né? E Ele está aqui nessa noite para alimentar a sua alma, para alimentar a sua vida, e nós vamos cear. Então eu quero chamar os presbíteros que vão me ajudar.